Qual é a tua expectativa de Flávio Dino com a toga de ministro? Eu acho que ele é capaz de administrar os seus pendores políticos, mas ele, evidentemente, vai... a política estará presente, inclusive na atividade dele no Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino precisa ficar atento a um detalhe, né? O Supremo Tribunal Federal continua sob ataque. Ataque do Bolsonaro, ataque das milícias bolsonaristas, ataque do Congresso Nacional. Então, por que está sob ataque? Porque há a percepção generalizada de que o Supremo age politicamente. Então, ele tem que ter, e ele tem habilidade para isso, ele tem que ter essa preocupação. Agora, ele chega ao Supremo cavalgando ali duas expectativas. Uma, a expectativa dos seus colegas que estão impondo penas muito draconianas aos réus do 8 de janeiro. Essa banda do Supremo espera que ele chegue para reforçar o pelotão antigolpe e que ele não se declare impedido para julgar Bolsonaro, esses generais, os cúmplices mais graúdos do Bolsonaro. Então, há essa expectativa dentro do Supremo. E, por outro lado, há uma expectativa do Palácio do Planalto de que o Flávio Dino combine o seu talento jurídico com a sua habilidade política para se converter num polo de poder dentro do Supremo. Um polo que vai atuar em conjunto com Gilmar Mendes e com Alexandre de Moraes, que são hoje, sobretudo o Alexandre de Moraes, ele é o ministro mais forte. O Lula está muito bem com esses dois ministros, inclusive indicou para a Procuradoria-Geral da República o Paulo Gonet, que foi apadrinhado pelos dois, pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. Mas hoje, na percepção do governo, do Palácio do Planalto, o Flávio Dino se converte no principal interlocutor do Lula dentro do Supremo. E num cenário em que o presidente da República tem dificuldades no Congresso, convém a ele ter uma boa interlocução, um bom ambiente no Supremo. É o que o Lula fez quando mandou o Flávio Dino para lá. Você tem uma pessoa que tem habilidade, não é? Você mencionou a falta de uma mulher. É realmente deplorável que num país como o Brasil, de maioria feminina, se você considera que o eleitorado feminino foi decisivo para a vitória do Lula, o fato de o Lula ter ignorado esse aspecto de gênero na escolha do ministro é muito ruim. Inclusive agora, na saída da Rosa Weber, exato. né, o Josias, porque assim, na saída da Rosa Weber, o que aconteceu? Ela, antes de deixar o Supremo, ela fez questão de colocar a votação do aborto, sim, né? E aí é algo que... Aliás, ele herda esse processo, mas não pode opinar nele. Até acho que ele seria favorável também à posição da Rosa Weber, acho que coincidiria com a do Flávio Dino. Mas ele, embora tenha herdado esse processo, ele não pode opinar porque a Rosa já votou. Agora, realmente, primeiro de tudo, é muito estranho não só ter uma mulher, como não ter nenhum negro, né? Realmente, o Supremo não tem... É curioso o nosso país. O nosso país tem, digamos, 50% de homens e 50% de mulheres, eu não sei, mas eu acho que até tem um pouco mais de mulheres, e mais negros. Então, o Supremo não ter uma mulher e não ter nenhum negro é um absurdo dos absurdos. Isso é uma coisa. O Flávio Dino vai herdar 344 processos que viam da Rosa Weber. Entre eles, ele já deve se julgar impedido pelo processo contra o ministro Juscelino Silva, que era um ministro... Juscelino Filho, né? Juscelino Filho das Aí tem um detalhe, só para ser bem preciso, ele herda os processos da Rosa e herda também aqueles que o Barroso pegou. Relatava. No e total, o Juscelino Filho está no pacote do Barroso. E dá 344 no total. O do Juscelino, porque é um ministro que foi ministro junto com ele no governo e é um ministro do Maranhão. Mas ele já falou que ele vai se declarar? Não, ele tem dito que ele vai se declarar nesse daí. Eu acho que vai ser ruim se ele fizer isso. Porque ele tem lá um processo relacionado... Se ele se declarar não capaz... Impedido. Se ele se declarar impedido. É ruim, será um mau começo, porque não tem razão nenhuma para ele se declarar impedido. Tem que o Juscelino, ele está com vários, lá no Maranhão, vários candidatos dele às eleições municipais que são contrários a pessoas ligadas ao
É preciso... ao Flávio Dino. Se o Flávio Dino ficar com esses processos, ele vai estar com esse processo e condenar o Juscelino, ele vai estar auxiliando os amigos dele no Maranhão. Mas mas só que agora ele é juiz, né? Mas ele fica muito exposto. Ele diz que vai pôr um ponto final na política, tanto é que na entrevista pra gente ele disse que ele nem vai mais conceder. Esse é o primeiro ponto final que ele tem que dar. Não, você sabe qual é a minha percepção, Fabiola? O Flávio Dino, entre os processos que ele herda, um é esse do Juscelino Filho, que é um ministro das comunicações acusado de desviar verbas públicas por meio de emendas parlamentares. E há um outro processo que envolve o Bolsonaro com a CPI da Covid. Bolsonaro estimulando o desrespeito a regras sanitárias. Ele tem 2 processos nos quais ele poderia demonstrar imediatamente a sua isenção como magistrado. Num, ele vai julgar um ministro do governo que ele acaba de deixar, ministro do Lula, que desviou verba pública do estado dele, do Maranhão. Portanto, ele tem elementos para, tratando de forma isenta este personagem, ele vai dizer, olha, não é porque eu fui do governo que eu vou deixar de julgar. Ah, tem lá um político que já foi ligado. Não, tem aqui um processo objetivo, com provas, ou não, vai inocentar ou acusar. E na outra ponta ele tem o Bolsonaro. Então ele tem, nos 2 polos, um ministro do Lula e o processo relacionado ao Bolsonaro em relação à CPI da Covid. Acho que ele teria a oportunidade de, tratando desses 2 casos, se esse ministro fosse de mostrar a aliado isenção dele, mas o problema é aliado, tem uma chapa lá, que eles até participaram, mas o problema é que a base do ministro lá é contrária a ele. Se ele condenar esse ministro, vai ser todo mundo dizendo que ele está sendo parcial. É o contrário. É muito interessante. Estamos aqui com a divergência de opiniões, e é isso que eu gosto no nosso UOL News. O UOL News ele serve para isso, para ter a opinião de um lado do outro, e aí você junta tudo e tem a sua opinião, e esse é o nosso objetivo principal aqui, ao tentar traduzir o noticiário brasileiro, principalmente na política. A gente está falando sobre essa situação do Flávio Dino em relação ao Juscelino. Em relação ao Bolsonaro, o próprio Josias perguntou a ele, durante a entrevista, a última entrevista, acho que foi a última entrevista que ele deu. Não vi outra. Essa é a última. A última entrevista. E ele disse que não se sente nem um pouco impedido de julgar, né, Bolsonaro. Ele falou assim, vou julgar Bolsonaro. E ele não vai se sentir. Agora, se ele não se sente impedido de julgar Bolsonaro, será que ele vai se sentir impedido de julgar o Juscelino? Você acha que ele é mais... porque o Juscelino é específico. É específico. Tá. É um caso específico. Eu acho que ele começa mal, se ele se julga impedido no caso do Juscelino. O Bolsonaro, você se lembra, ele disse para nós aqui, 100% quase dos ministros do Supremo já manifestaram a sua opinião sobre tentativa de golpe e tal. Eu também manifestei a minha e não me considero impedido. Então, acho que se ele não se considera impedido num caso, ficará mal para ele se ele se considerar no outro. Mas são 2 casos que não tem nada a ver um com o outro. Não, mas a única coisa que tem a ver é a vinculação, né? Ele sai de um governo, o ministro é do governo, que ele acaba de... Mas é porque eu entendi o seu ponto. Questão local. Eu entendi o seu ponto, mas ele está tratando de um caso específico. E não consta que o Juscelino seja um inimigo figadal do... Então, o que prevê o Código... A base do Juscelino é que é inimiga da base dele. O que prevê o Código de Processo Penal é que o ministro tem que se considerar impedido quando ele está diante de um processo que envolve um amigo fraterno ou um inimigo irreconciliável. E não me parece ser o caso do Juscelino. Agora, eu quero dar um testemunho do Flávio Dino. Ele disse aqui que, olha, agora eu vou mudar meu comportamento, não vou ser mais ou menos, não vai ter mais essas entrevistas, não sei o quê, dele lá no Congresso nesse período. Nesse período, ele evitou o quanto pôde dar entrevistas e falar. Ele ia à tribuna, quase todo dia ele foi à tribuna apresentar um projeto, fazer um comentário, tal, na tribuna, tal. Mas com a imprensa ali, ele evitou o tempo inteiro. Já mudou um pouco o comportamento. Já mudou. Ele ainda não estava com a toga, mas já estava colocando. Já estava, sim. Já estava colocando. Porque, na verdade, a partir de agora, ele é o juiz da Suprema Corte. Ele não pode ficar dando opinião. Não, se você for observar, naquele processo, no projeto de lei que proibiu as saidinhas de presos nos feriados e nas datas comemorativas, ele, embora estivesse presente, não votou. Ele não votou? Não votou. Porque é um caso que pode, inclusive, virar um processo
no Supremo, né? Então ele se Você absteve. acha que ele acertou de não votar? Eu acho que sim, porque ele revelaria posições e depois, aí sim, ele teria que se declarar impedido, se chegasse lá, né? E acho que ele fez bem, porque é um caso que tem um potencial para chegar no Supremo, se não desta maneira, de outra forma, alguém que se sinta prejudicado pela lei e tal, pode recorrer e ele Ó. pode ter que julgar. O pessoal tá falando que vai sentir falta do Dino Show. Vamos ver se Mas ele olha, vai ter show. vai ter show? Claro. O que